com ovo e abacate, porque eu estava aguada por isso aqui, vocês não fazem ideia. E esse aqui vai ser meu jantar e também eu coloquei um hambúrguer na air fryer, mas eu vou comer esse daqui já porque estou com fome. Mas eu vou tomar responsabilidade, a gente está orientando, é o que eu falo, a gente anota aqui. É lógico que o índice... Mais um vídeo começando nesse canal depois de alguns meses, uns 2, 3 meses, algo assim. Tentei gravar diversas vezes nesse período, só que eu sempre acabava esquecendo ou, não sei, algum empecilho acontecia, eu gravava muito pouco. E essa é novamente mais uma tentativa, eu espero que dessa vez dê certo. Muita coisa mudou desde o último vlog. Na verdade, o último vlog que eu postei foi da minha viagem, né? Só que não foi um vlog assim falado, né? Eu só fui filmando as coisas e juntando com a musiquinha bonitinha. Mas o último vlog mesmo foi em novembro, se eu não me engano. Algo assim. E o que mudou de lá pra cá? Estou no último ano da faculdade. Finalmente. Pensei que esse momento nunca fosse chegar, mas finalmente chegou. E aí a minha rotina mudou bastante. Antes eu tinha uma rotina mais tranquila, né? Eu acordava e aí eu tomava meu café, ia pra academia, depois voltava pra casa, trabalhava e ficava aqui na minha casa o dia inteiro trabalhando. E aí à noite, em período de aula, eu ia para a faculdade à noite. E quando não tinha, eu não ia, ficava aqui na minha casa fazendo minhas coisas. Então eu tinha assim, uma rotina bem tranquila. Eu achava corrida até agora, até ver a rotina que eu tenho agora. E agora, basicamente, a gente tem estágio obrigatório, né, pra fazer. E são 600 horas de estágio pra fazer durante o ano inteiro. E aí são divididas 200 em uma área, 200 em outra e 200 em outra. Eu comecei na área da saúde pública. Então eu tô rodando em UBS, postinho, né? Rodando não, eu tava rodando, agora eu tô ficando em uma só com a nutricionista de lá. E aí eu fico 2 dias na semana lá. E os outros 3 dias eu fico nos ambulatórios da faculdade. E aí, que é o ambulatório de diabetes, para crianças com diabetes tipo 1. E ambulatório para crianças com doenças raras. Então a gente fica nesse esquema aí, cada dia é um foco. Hoje é quarta-feira, eu acabei de voltar. Acabei não, já faz um tempinho eu tava trabalhando, voltei agora do meu estágio, tô fazendo estágio de manhã. Eu entro às 8 e saio meio-dia. Aí eu venho aqui pra casa, tô fazendo o meu almoço. Eu tava resolvendo umas coisas do trabalho, são 1h21 agora. Normalmente eu vou do estágio direto pra academia, eu faço um lanchinho lá, um iogurte. E aí eu não vou de barriga vazia treinar. Só que agora eu tô vindo pra casa antes pra, sei lá, eu tô me adaptando ainda à rotina. Então eu tô estudando o que tá funcionando e o que não tá. Agora eu tô vendo como que fica se eu voltar pra casa antes, almoçar e treinar no final do dia. Mas confesso que eu não tô gostando muito não, porque eu perco o embalo, sabe? Perco o ritmo. Se eu saio do estágio e já vou, eu já elimino, aí eu venho pra casa aqui, eu fico procurando desculpa pra não ir treinar. Olha como a minha mão tá laranja. Nossa, eu não tinha percebido isso. Tô comendo muita cenoura e muito mamão. Enfim, se eu venho pra casa eu perco meio que embalo e eu não quero ir treinar. Mas vamos ver, né? Eu tô me adaptando ainda à rotina, tá tudo meio confuso. Aí mês que vem já muda o meu circuito de estágio, eu vou pro hospital, vou ficar só no hospital. E aí eu já também não sei como que vai ser os horários, se vai continuar sendo de manhã, se vai ser à tarde,
se vai ser a mesma quantidade de horas, não sei. Eu tô tentando viver um dia de cada vez, não ficar me preocupando com o futuro, o que eu tenho que fazer amanhã, nem muito menos o que eu tenho que fazer mês que vem. E tô vivendo um dia de cada vez. Mas, no geral, eu tô gostando, eu tô aprendendo bastante nesse estágio. São experiências, assim, muito enriquecedoras, digamos, porque é uma realidade que a gente vê, tipo assim, de tanto da realidade da vida das pessoas, quanto das doenças que a gente sabe, que a gente não tem noção, que a gente sabe que existe, mas a gente não tem noção na prática, então é muito importante a gente ter contato com isso. E também a questão para desenvolver um olhar mais humanizado, sabe? Conhecer pessoas com uma condição financeira muitas vezes muito precária, assim. Então, acho que é um estágio muito importante pro nosso desenvolvimento e eu também tô aprendendo muito. Hoje, especificamente, eu fui no postinho e aí a gente fez o atendimento em grupo, porque a gente costuma fazer bastante atendimento em grupo lá, porque como a demanda é muito grande, não dá pra fazer atendimentos individuais com todo mundo e manter uma qualidade, né? Então, a Secretaria da Saúde manda fazer grupos de atendimento. E aí, será que se eu baixar essa câmera fica melhor? É meio que deu na mesma, né? E aí a secretaria manda a gente fazer grupo de atendimento com pessoas que têm a mesma queixa, né? Então hoje a gente fez 2 grupos em relação a pessoas com um quadro de obesidade e com doenças crônicas não transmissíveis, que aí entra diabetes, dislipidemia, hipertensão. E aí foi uma fonoaudióloga hoje, ela conduziu o atendimento hoje. E aí no final ela fez uns pacientes um negócio que chama auriculoterapia, que é colar umas sementinhas em pontos da orelha e cada ponto tem relação com alguma função do nosso organismo. Então, por exemplo, tem um ponto que pega no sistema nervoso, tem um ponto que pega no sistema relacionado à ansiedade, tem outro que pega no sistema endócrino, tem um que pega em relação a... Enfim, gente, tem de tudo. Estômago, intestino, constipação, tem de tudo, gente. Eu vou ver se eu acho uma imagem, colocar aqui com todos os pontos que tem só na orelha, nesse negócio desse tamanhozinho aqui. E aí ela fez nos pacientes e no final ela fez na gente também. Então eu tô com várias sementinhas de girassol, acho que girassol, sei lá. Nessa orelha, ó, eu tô com 1, 2... Eu não consigo ver, mas tem acho que umas 4 ou 5 que eu podia escolher, né, sobre o que eu queria. Aí essa daqui é da ansiedade, pra aliviar a ansiedade, né, e a gente tem que ficar, tipo, apertando ao longo do dia e tem que ficar com isso aqui na orelha por 1 semana. E aí essa daqui é uma que tem a ver com equilíbrio emocional. Aí tem outras também que eu não tô vendo, mas tem relação com o sistema nervoso e alguma outra coisa que tem o intuito de melhorar o meu sono e a qualidade do meu sono. Como fala? Muscular? Resistência muscular? Ai, não sei. Enfim, essas coisas, vamos ver se funciona, né? Eu tô aqui apertando toda hora, esperando fazer um milagre. Mas vamos ver, eu achei muito legal, eu não conhecia. Eu conhecia só a acupuntura, mas esse daqui eu não conhecia, achei muito interessante. E é isso, vou montar aqui meu almoço. Hoje, eu já falei, né, que é segunda-feira. Gente, hoje à noite eu sonhei que eu tava morando no Rio de Janeiro. Aí eu acordei e tá esse tempo horroroso lá fora. Olha como que tá, não sei se vai dar pra ver. O tempo tá muito feio, muito, muito feio. Maior chuvona, frio. E eu sonhei que eu tava no Rio de Janeiro, eu sonhei que eu tava assim caminhando, vendo o Pão de Açúcar, e aí tinha uns golfinhos no mar também, e aí eu acordei com esse tempo. Gente, eu não sirvo pra morar em lugar que faz frio. Eu sirvo pra morar em lugar que faz calor 365 dias do ano, porque, gente, o frio, ele me causa depressão, me causa desânimo, ansiedade. Eu vou falar enquanto eu faço minhas coisas, porque tá me dando fome. E já tá ficando tarde também. Não sirvo pra isso, eu preciso de sol, eu preciso de vitamina D para o meu bem-estar. E eu preciso urgentemente terminar essa faculdade logo e me mudar pra um lugar muito quente. Rio de Janeiro? Quem sabe? Bahia? Quem sabe? A eu do futuro pode voltar aqui e me contar onde estamos morando.
Eu só sei que vai ser na praia, disso eu não tenho dúvidas. Mas onde estamos morando? Então, vou gravar o dia de hoje, vou tentar gravar, assim... Vou vendo, né? Não sei quantos dias eu vou gravar. Mas eu quero ter registrado esse último ano da faculdade, eu quero voltar a gravar pra cá. Porque é uma fase da minha vida que eu quero relembrar, eu quero ter registrado aqui, então eu quero me empenhar melhor nisso. É que eu tô muito atolada de coisa, tem os estágios, tem o meu trabalho que eu tô tendo que conciliar, tem TCC, e fora que também tem o trabalho, prova, essas coisas continuam acontecendo normal, né? Então eu tô bem atolada de coisa, mas eu preciso arranjar um espaço pra isso, porque é algo importante pra mim, que eu sei que se eu não fizer, lá na frente eu vou me arrepender. Mas então, enfim, eu vou gravar hoje. Hoje à noite na aula temos aula prática na cozinha. Vamos fazer pratos funcionais, sustentáveis. O meu grupo vai fazer um soufflé de brócolis. E vão ter preparações veganas, coisas mais mediterrâneas, assim. Então eu tô bem ansiosa, porque eu gosto muito dessas coisas. E aí eu vou gravar tudinho. E é isso, bora viver essa semaninha comigo aí. Almocinho de hoje tem alface. Eu fiz um molhozinho com iogurte, mostarda e um pouquinho de shoyu. Bem pouquinho mesmo, tipo, só pra dar uma lembrança. Aí tomate, tem grão de bico, tem cenoura pra deixar minha mão mais laranja, tem beterraba. Frango, isso aqui é frango, eu tô muito viciada em empanar o frango assim com floco de milho, sabe? Que usa pra fazer cuscuz. Gente, fica uma delícia, ele fica assim, ó, crocantinho. Será que vai focar? Não vai focar. Enfim, e mandioca. E grão de bico, não sei se eu falei. É isso, pra mim isso aqui é um baita de um banquete. Amo! Boa tarde, gente. Tô aqui trabalhando, são 4h40 da tarde agora. Tô com a minha canequinha de madrinha. Eu ganhei no batizado do meu afilhado. Porque padrinhos mágicos, não sei se deu pra entender. Tô aqui trabalhando e, gente, depois do almoço tive uma crise de ansiedade, um ataque, assim, compulsivo. Saí comendo várias coisas. E estou ansiosa até agora, na verdade. É complicado, né? Porque parece que uma coisinha vai levando a outra. Tipo, eu tô desde ontem vendo que eu ia ficar ansiosa. Porque, por exemplo, eu tô no geral, num estado constante de preocupação com todas as obrigações que eu tô tendo esse ano. Assim, às vezes eu me sinto meio mal de... Eu sinto que eu não tô dando conta. E porque é muita coisa pra fazer, né? Tipo, tem coisa da faculdade, tem o estágio, que eu quero me dedicar no estágio, eu quero aprender no estágio. Só que também tem as coisas da faculdade pra fazer e tem as coisas do TCC. E eu tô com medo do TCC, sabe? Tipo, é uma coisa assim que eu nunca fiz na minha vida. Tipo, eu sei que todo mundo que chega no último ano, a maioria que é a primeira graduação, nunca fez um TCC também, né? E é normal ficar assim, nervoso e tal, só que enfim, isso tá me incomodando, tá me deixando preocupada, tá me deixando tensa, porque eu tô tendo dificuldades pra escrever, tipo, sabe, desenvolver da forma que eu gostaria. E aí tem o trabalho também, e eu sinto que eu não tô conseguindo dar 100% de mim em nenhuma das coisas, porque são muitos pratinhos pra segurar. Eu já tive que derrubar um pratinho, porque realmente tava insustentável, que foi o do Muay Thai. Eu já não tava... Eu sempre ia de manhã, na aula das 7h30, não tô conseguindo ir mais porque a aula é das 7h30 às 8h30 e eu entro às 8 no estágio, então não seria possível ir. E aí tem a noite, só que à noite eu tenho aula, e aí só menos de sexta-feira. Sexta-feira esse semestre eu não tenho aula, e aí eu falei, vai dar pra eu ir na aula de sexta-feira do Muay Thai. Só que chegava na sexta-feira, eu tava muito cansada, muito atolada de coisas pra fazer, porque ia acumulando que não dava tempo de fazer ao longo dos dias. Eu coloquei na minha cabeça que se não der pra eu ir toda sexta-feira, tudo bem. Tipo assim, não é uma prioridade. Eu não sou, tipo assim, uma atleta de Muay Thai. Eu literalmente vou lá pra desestressar. Tanto que eu nem faço questão de graduar. Já passou 2 graduações que o professor, tipo, falou pra eu graduar. Mas, assim, realmente não é uma coisa que eu faço questão. Porque é literalmente ali um momento de desestressar, de, sabe, desligar e descarregar, sabe?
É por isso que eu fiquei tão triste, fico tão triste de não ir, porque é um momento que me faz muito bem. Tava sendo muito difícil de conciliar, então eu falei, não tem problema se eu não conseguir ir todas as sexta-feiras. Se eventualmente eu conseguir ir, ótimo. Mas se eu não conseguir, se eu tiver ou muito cansada ou com muita coisa pra fazer na sexta-feira, tá tudo bem eu abrir mão disso por enquanto. Em junho e julho tem férias, eu posso voltar aí de manhã. E aí depois eu vou ter que ficar de novo sem ir, no segundo semestre do ano, né? E aí depois eu vou me formar e eu posso voltar aí 2, 3 vezes na semana, igual eu fazia antes. E tá tudo bem, sabe? Eu tô tentando colocar na minha cabeça que é uma fase, que é normal e que todo mundo passa por isso. E que vai acabar e que ano que vem eu vou estar formada e eu vou poder trabalhar com o que eu amo. Que é muito difícil quando você tá dentro ali do contexto, né, da bolha. Vivendo tudo isso e tendo que dar conta de tudo isso. Porque essa sensação de que eu não tô dando 100% de mim em nenhuma das coisas me incomoda muito, porque eu gostaria de estar dando 100% de mim no trabalho, 100% de mim na faculdade, 100% de mim nos meus treinos, no Muay Thai, 100% de mim no meu estágio. E não dá, gente. Tipo assim, a gente não é robô. Tipo, se a gente dá 100% em algo, alguma coisa vai estar um pouquinho menos, sabe? Por exemplo, esse final de semana, vou até mostrar aqui na minha agenda, eu tinha separado várias coisas pra fazer. E, tipo assim, realmente, a maioria tá com um checkzinho. Só tem 2 coisas que eu não consegui fazer. Só que, e vocês acreditam, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 coisas que eu pretendia fazer nesse final de semana. 18, na verdade, porque uma eu fiz, só que não tava anotado aqui. 17 coisas. 2 eu não consegui fazer porque realmente não deu tempo. Essas 2 coisas que eu não fiz estão me incomodando mais do que as 15 coisas que eu fiz, sabe? Eu sei que é uma questão de perspectiva, eu tô focando no que. Mais na parte ruim, né? Mas, enfim, e aí ontem, pelo fato de eu não ter conseguido fazer essas 2 coisas, eu já fui dormir meio angustiada por não ter conseguido, por não ter dado tempo. Porque eu sabia que a semana é muito corrida, gente. De segunda a quinta é pauleira. Tipo assim, se o professor, por exemplo, se a professora passar um trabalho pra fazer hoje, eu não vou conseguir fazer amanhã à tarde, porque eu vou ter as minhas obrigações aqui, trabalho, alguma outra atividade, tem curso do estágio que eu tenho que terminar também. Enfim, são várias pequenas coisinhas, e aí vai acumulando. Então, esses trabalhos que vão surgindo ao longo da semana tem que ficar pro final de semana. Só que aí, por exemplo, eu queria ter terminado a introdução do meu TCC esse final de semana e eu não consegui. E aí, amanhã eu tenho que levar essa introdução pelo menos metade feita. E é óbvio que eu não tô sozinha no TCC, o nosso TCC é feito em grupo. Só que às vezes eu meio que quero pegar essa responsabilidade toda pra mim, sabe? Aí eu já fui dormir ansiosa porque eu não tinha conseguido fazer tudo que eu pretendia. E aí eu demorei muito pra dormir. Eu fui dormir, acho que era tipo assim, 1h30 da manhã, tipo, deitada, sem mexer no celular, mas, tipo assim, sem conseguir dormir. Tipo assim, mesmo com sono, eu tava agitada, tava ansiosa e não consegui dormir. E aí eu dormi cerca aí de 1h30 da manhã. Tô acordando às 5h30 pra dar tempo de fazer tudo com calma e adiantar umas coisas do trabalho antes de eu ir pro estágio às 8. Então eu acordei às 5h30, já acordei muito cansada e então isso acabou, sabe, eleva os níveis de cortisol, você dormir pouco. Privação de sono te prejudica em muita coisa. E aí hoje no estágio eu tava morrendo de sono, tava assim, lutando pra ficar de olho aberto e isso já afeta um pouco meu humor, já fico um pouco de mau humor, sabe? E aí hoje eu tô fazendo esse teste de, ao invés de ir pra academia direto do estágio, vir pra minha casa almoçar e ir pra academia mais tarde, isso não tem me feito bem. Hoje eu tirei a certeza disso, porque, igual eu falei mais cedo, eu perco o embalo, eu perco o ritmo, e aí eu fico arranjando desculpa pra não ir. E aí, que eu tava falando, uma coisinha leva a outra. Uma coisinha que eu não fiz ontem me fez dormir ansiosa, me fez dormir mal. Isso me fez acordar de mau humor, me fez, tipo assim, ficar com sono no estágio, não me fez aproveitar o estágio hoje. E aí, não fui na academia. Por eu não ter feito exercício físico, eu descontei na comida, comi demais, tive episódios, assim, compulsivos, comi coisa fora, sabe? Fiquei atacando o armário sem necessidade, sem estar com fome, por ansiedade mesmo. E aí agora, por ficar o dia inteiro nessa ansiedade também, já atrasou coisas que eu deveria ter feito hoje, sabe? Enfim, eu não gosto de ficar reclamando porque dá a impressão que eu tô insatisfeita, tipo assim, com a minha vida. E eu não tô, gente. Eu genuinamente gosto muito da minha vida. Eu gosto muito da minha rotina. Eu não tenho, assim, do que
motivos para ser ingrata, sabe? Só que é aquela coisa, eu não odeio a minha vida, eu amo a minha vida, só que talvez a perspectiva que eu tenha da minha vida, por exemplo, no ano que vem, pós-formada, é mais prazerosa do que a vida que eu tenho agora, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu sou apaixonada pela nutrição, eu não vejo a hora de poder trabalhar com isso, de ganhar meu dinheiro com isso e de construir a minha vidinha adulta, sabe? Porque apesar de eu ter o meu trabalho, que não tem nada a ver com nutrição, gostar do meu trabalho, eu ainda sinto que eu, sabe, eu não sou adulta premium plus, sabe? Eu sou adulta ainda em café com leite. E aí eu, ao mesmo tempo que eu quero, sabe, evoluir, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ir morar sozinha, eu quero mudar de cidade, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu consultório, eu quero ter os meus pacientes, eu quero ser uma profissional boa, eu quero crescer. Quando eu penso em que eu mesma tenho que construir tudo isso, sabe? E eu tenho, pra fazer tudo isso, eu mesma tenho que me esforçar muito, eu mesma tenho que construir o meu sucesso e construir a minha vida, enfim, também me dá ansiedade. E, gente, eu tô falando tudo isso porque eu estou há 3 semanas sem fazer terapia, porque é outra coisa que não tá dando tempo de encaixar aí nos meus horários. Eu acho que agora faz tudo um pouco mais de sentido, né? Mas, enfim, agora eu tô terminando de trabalhar. E aí eu vou tomar um banho na faculdade. Eu queria faltar hoje, só que eu não posso porque a aula vale nota. Mas enfim, foi um dia complicado. Só que eu tô tentando manter essa mentalidade. Ok, tem esses detalhes. Hoje foi um dia difícil, hoje foi um dia que eu não consegui cumprir com os meus compromissos da maneira que eu gostaria. Foi um dia que não treinei, não pratiquei nenhum exercício. E aí, consequentemente, isso afetou na minha dieta. Só que tá tudo bem, isso foi hoje. Amanhã vai ser um dia melhor. E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Só que amanhã também é terça-feira. Eu detesto terça-feira, que é o dia que eu menos gosto de estar. Ai, Deus me ajude. Aí agora eu tô aqui tomando uma bebida conforto, que é leite com Nescau. Deveria estar tomando isso? Óbvio que não. Mas eu tô ansiosa. Isso aqui faz um aconchego na alma da gente, porque me lembra a minha infância. Mas enfim. Fazer o que, né, gente? Nem todos os dias são bons. Mas a gente vai vivendo um dia de cada vez. E no final, vai valer a pena. Gente, tô aqui me arrumando pra faculdade. Tomei um banho. Digamos que agora eu tô um pouquinho melhor. Eu acho que o banho ele ajuda a tirar, né, as coisas ruins. Vou me arrumar, vou fazer um lanchinho pra eu comer antes de ir. Fazer uma coisa bem leve, porque, né, como a gente vai ter degustação hoje, eu já vou meio que jantar lá, né? Eu vou passar só uma base, só pra dar uma disfarçada na minha cara, porque eu não gosto de passar maquiagem em dias de cozinha, porque ela é muito quente, aí eu sinto que, eu fico me sentindo meio... Por que minha tela tá apagando? Se tá gravando? Ai, que saco. Eu sinto que fica meio nojento, sabe? Então eu vou passar só uma base, só pra dar uma disfarçada mesmo na minha cara de quem dormiu mal, quem passou o dia ansiosa. E eu tava refletindo, enquanto eu tomava banho, como que eu tenho um padrão de que parece que assim, eu tenho pavor. Cadê minha base? Ah, tá aqui. De ficar triste. Eu acho que eu passei, desde que eu comecei a terapia, e eu comecei a ser analisada e me analisar, quando eu comecei a terapia, na verdade, eu tava numa fase bem ruim da minha vida, em que a maioria das coisas estavam ruins, a maioria das coisas me desagradavam. E aí eu fui, tipo assim, moldando, né, a minha vida pra ela se tornar uma vida gostosa de ser vivida, uma vida que me agradasse, enfim. Mudei de emprego, mudei de curso na faculdade, terminei um namoro, mudei o cabelo, o que mais que eu fiz? Ai, gente, enfim, mudei de academia, foi uma época
turbulenta da minha vida. E aí eu fui construindo uma vidinha da qual eu gostasse, sabe? E aí desde então, desde que eu me estabilizei, e que eu parei de viver num estado de constante agonia e ansiedade e angústia, parece que eu desenvolvi uma fobia muito grande de estar triste. Parece que qualquer coisinha que eu vejo, assim, que tem o potencial de me deixar triste, de me desestabilizar, eu já quero, tipo assim, eliminar da minha vida, eu quero ignorar, e eu começo a ficar desesperada, tipo assim, não, isso não pode me desestabilizar de jeito nenhum, a minha vida tá muito boa pra ser perturbada agora, sabe? Isso não é saudável, porque a gente sabe que a vida, ela é composta de altos e baixos, a vida ela não é linear, e a gente tem que saber, a gente tem que desenvolver, assim, a resiliência de saber lidar, saber viver os momentos ruins. A gente precisa dos momentos ruins. Só que eu tenho esse pavor, assim, de eu quero que minha vida esteja sempre boa. E eu quero que minha vida esteja sempre, que eu esteja sempre numa fase feliz e que eu esteja sempre de bom humor. E, gente, não tem como. Por mais que você tenha muitas coisas boas na vida, por mais que você esteja numa fase boa da vida, algum dia vai ser ruim. Algum dia vai acontecer uma coisa ruim. Algum dia alguém pode morrer, pode acontecer uma coisa ruim, tipo assim, do nada você pode descobrir que você tá com alguma questão de saúde, sabe? E eu tenho pavor, então assim, absolutamente tudo que eu vejo que tem um potencial, assim, de me destabilizar, eu já começo a ficar nervosa, eu já começo a entrar em desespero, tipo, e transformar isso numa coisa muito maior, sabe? E eu não acho isso nem um pouco saudável. Eu lembro que quando eu terminei o meu segundo namoro, foi ano passado? Foi ano passado, gente. Eu tô meio perdida, assim, nos tempos. Ano passado, eu lembro que era um namoro muito bom, enfim, tipo, era um namoro saudável. Só que quando eu comecei a ver que ele estava caminhando para o seu fim, eu entrei num surto psicótico de, tipo assim, meu Deus, e eu vou ficar mal igual eu fiquei no término do meu primeiro namoro, e que desespero, e que não sei o que, e dormia ansiosa, acordava ansiosa, ficava desesperada. E aí quando o namoro acabou de fato, eu achei que fosse vir aquela onda de sentimentos que eu senti no meu primeiro término. E aí não veio, porque, enfim, a gente amadurece, né? A gente nunca sofre pelo mesmo motivo igual, da mesma forma, sabe? A gente acaba, né, criando uma casca e amadurecendo. E aí eu vi que eu não tava sofrendo, que eu não me impactou, não me abalou da mesma forma que foi a primeira vez. E aí eu fiquei, ué, mas como assim? Tipo assim, eu sofri muito mais por medo do que eu ia sentir, do que eu poderia vir a sentir quando acabasse, do que quando de fato aconteceu. Aí quando aconteceu, tipo assim, não que eu não tenha ficado triste, não que eu não tenha sofrido, mas sabe, foi uma proporção muito menor do que eu fiquei criando na minha cabeça. E eu sou assim com tudo, gente. E, consequentemente, por não saber viver momentos tristes, por não saber acolher a minha tristeza, por não saber acolher fases ruins, não necessariamente ruins, mas fases um pouco mais negativas e um pouco mais melancólicas, eu não sei mais lidar com melancolia. Acho que porque eu já fui uma pessoa mas tão melancólica, que eu tenho pavor da mínima possibilidade de um dia a minha vida voltasse daquela forma. E aí eu fujo de todas as hipóteses de coisas que possam me desbalancear, sabe? De me desestabilizar, desequilibrar. E aí eu gero uma ansiedade que muitas vezes não precisava, sabe? E aí isso me frustra. Eu acho que eu tenho que aprender a acolher a minha tristeza, a acolher os meus dias ruins, ao invés de querer evitá-los a todo custo e me esforçar e me atarefar ao ponto de querer a todo custo que realmente eu não tenha um dia ruim na minha semana, sabe? Gente, é impossível isso. Porque eu fico muito numa neura também de, tipo assim, eu não posso ser ingrata, eu não posso ser uma pessoa negativa, eu não posso ser uma pessoa que reclama. E realmente, eu detesto gente assim, eu detesto gente que só reclama, eu detesto gente que só foca no problema, gente que, tipo assim,
não gosta da própria vida e não faz nada pra mudar isso. Eu detesto gente assim. Só que tá tudo bem você tá insatisfeito com uma coisinha ou outra na sua vida. Tá tudo bem você ter um dia ruim. Tá tudo bem você reclamar de uma coisa ou outra, desde que você não torne isso a sua personalidade, né? Só que eu não sei fazer isso. No momento que eu abro a minha boca pra reclamar, eu já penso, nossa, eu tô atraindo mais motivos pra reclamar só de estar reclamando de uma pequena coisa, sabe? Gente, eu chego à conclusão que eu preciso voltar pra terapia logo. Eu não abandonei a terapia, eu apenas tô dando uma pausa por falta de tempo mesmo. Eu acho que eu vou voltar quando eu entrar de férias, mas... Ai, a gente sempre acha que a gente sempre tá bem, que a gente não tem mais o que tratar na terapia, só que aí a gente para pra analisar, a gente vê que a gente ainda tem muita coisa a ser tratada. Mas enfim, é isso, vou fazer um lanchinho agora. Eu vou fazer um pão com queijo parmesão, um misto quente com queijo parmesão, porque eu tô obcecada por queijo parmesão. E é isso, e aí eu vou gravar lá a aula pra vocês. Eu não sei se eu já falei, mas a gente vai fazer um soufflé de brócolis. E vai ser uma aula bem clean, com alimentos sustentáveis, enfim, coisas veganas, coisas vegetarianas. Bem clean mesmo, com poucos industrializados. E é isso. Eu fiz essa trança de lado, eu tô parecendo que eu tô... Oi, vlog. Tô me arrumando pra ir pra academia. Hoje é sexta-feira. Hoje o dia foi bem agitado. Eu fiz várias coisas. Acordei cedinho, 5h30. Fiz coisas do trabalho, tomei um café da manhã. Bem gostoso. Meu café da manhã ultimamente tem sido assim Sempre foi, na verdade, mas ultimamente tem sido ainda mais o melhor momento do meu dia. Fui pro estágio e aí hoje a gente não, fez estágio de fato. A gente teve uma reunião pra preencher os documentos do fim do primeiro ciclo, que eu nem acredito que já fechou um ciclo, foram 2 meses. Semana que vem, na verdade, vai acabar, né? Ainda tem mais essa semana e a próxima. E passou muito rápido o ciclo da saúde pública e eu adorei, foi muito legal. Eu não imaginei que eu fosse gostar, mas eu gostei. Adorei em postinhos, adorei atender em ambulatório, principalmente no ambulatório de diabetes. Gostei muito. E eu vou agora iniciar o estágio hospitalar, no dia 1º de abril. Confesso que desse ciclo eu tô com um pouquinho de medo, porque a área hospitalar não me atrai. Na verdade, ela é exatamente o oposto, sabe? Tenho um pouquinho de receio, mas não tenho opção. Eu tenho que passar por essa área pra me formar, então. Só que essa vão durar 4 meses, porque a cada ciclo a gente tem que fazer 200 horas. E aí no da saúde pública a gente fez 200 horas em 2 meses. E aí agora a gente vai fazer 100 horas em 2 meses, agora abril e maio. E depois mais 100 horas
em agosto e setembro. Então, continuam sendo 200 horas, né? Só que durante 4 meses e não em 2 meses, como foi agora o da saúde pública. Mas eu acho que vai ser legal, eu acho que eu vou aprender bastante. Eu acho que é uma coisa que vai me tirar da minha zona de conforto. E eu gosto de coisas que me tiram da minha zona de conforto. Porque é onde eu mais aprendo e é onde eu mais cresço tanto como ser humano quanto como futura profissional, né? Então eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que tudo tem seus prós e contras nessa fase. Mas eu tô tentando focar nos prós. E, como eu disse, eu acho que eu já falei isso, eu quero extrair o máximo de aprendizado que eu puder aonde eu estiver. Então, é esse o mantra pra me manter sã. Tô me arrumando agora pra ir pra academia. Normalmente eu já saio do estágio e já vou, né? Só que de sexta-feira é o único dia da semana que eu não tenho aula. Eu só tenho o estágio de manhã. Então eu prefiro do estágio vir pra minha casa, almoçar, trabalhar, ficar a tarde inteira trabalhando e no finalzinho da tarde ir pra academia, porque aí eu posso ficar na academia direto pro Muay Thai. Porque eu não consigo ir nenhum outro dia, porque de manhã eu tenho estágio e à noite eu tenho aula. De sexta-feira eu não tenho aula à noite, então eu consigo ir. Porque se eu for pra academia direto do estágio, igual eu faço nos outros dias da semana, voltar pra minha casa e depois ter que voltar à noite pra academia, eu não vou. Honestamente, eu não vou, eu me conheço. Já tentei várias vezes. Eu fui, acho que nas 2 primeiras semanas. Depois, foi me dando uma preguiça, uma exaustão. E eu estou com preguiça e exaustão agora. Eu queria muito tirar um cochilo, mas não vai dar tempo, já são quase 4 horas da tarde. Vou treinar glúteo hoje, porque segunda-feira eu não fui na academia porque eu tinha que adiantar umas coisas do meu TCC. E aí, acabei faltando. E aí, hoje era só posteriores e abdômen. Mas aí eu vou fazer glúteo posterior e, se der tempo, abdômen. E aí, depois eu vou no Muay Thai, que é às 6h30. Eu acredito que vai dar tempo de sobra. E aí, eu preciso passar em alguma lojinha antes pra comprar alguma coisa pra comer, pra minha glicemia ficar estável, pra comer ali depois que eu terminar o treino e antes de ir pro Muay Thai, porque senão eu almocei, era 2h30 da tarde. Senão eu vou ficar muito tempo sem comer. E isso normalmente não dá muito bom quando eu faço isso. Então eu vou passar em alguma lojinha pra comprar alguma barrinha, ou algum, sei lá, tabletinho de doce de leite, alguma coisa que vai me dar energia rápida. E aí, vou pro Muay Thai e à noite não tenho planos pra noite, eu tenho feito absolutamente nada nas últimas sexta-feiras, desde que começou a faculdade, desde que voltou às aulas. E hoje não seria diferente, vou tentar... ainda tenho que montar uns roteiros do meu trabalho na hora que eu voltar. Tenho que terminar um material pro estágio. Tenho que fazer isso hoje ou amanhã cedo, mas a prioridade é fazer o roteiro do trabalho. E aí, tentar dormir cedo, porque amanhã eu quero acordar cedo. Eu quero tentar esse final de semana sair pra caminhar de manhãzinha antes do sol nascer, porque eu tenho ficado muito parada no final de semana. Tipo, às vezes eu consigo ir pra academia, fazer um cardio e tal, mas eu tenho ficado muito parada e eu acho que isso me deixa meio ansiosa no final de semana. Não é uma certeza, porque eu acordo muito cansada, mas vamos ver, né, se vai dar certo. Estou testando uma estratégia que eu vi no Google esses dias. Foi no Google, tá? Não foi no TikTok. Que atletas fazem pós-treino, pré-treino na verdade, que é tomar uma fonte de vitamina C com colágeno. Porque parece que, pra prevenir lesões, porque parece que, não sei se aumenta a irrigação dos vasos, uma coisa. E aí eu tô fazendo esse teste, né? Porque às vezes eu fico com bastante dor, tipo, de articulação mesmo, sabe? Eu sei muito bem, tá? Eu já estudei sobre isso, que o colágeno, ele não vai pra onde você quer que ele vá, ele não vai necessariamente para a pele, ele não vai necessariamente para o joelho, enfim, eu sei que não. Que ele vai pra onde o corpo tá precisando, mas eu acho que o meu corpo tá precisando justamente nessa área, entendeu? Então eu tô tomando pra testar, faz uma semana que eu tô fazendo isso. Pode ser que seja placebo, mas eu tenho notado
uma melhora na minha flexibilidade e eu não tenho ficado mais com tanta dor nas articulações quanto eu tava ficando, sabe? Pode ser placebo, porque eu acho que uma semana ainda não é muito suficiente, né, pra fazer efeito as coisas, mas placebo não tá funcionando, então eu vou continuar fazendo. Esse colágeno aqui, eu não gosto dele, mas não vou deixar ele aqui parado, eu vou ir tomar. Ele tá no pote da Dux, mas não é da Dux. É porque eu gosto de reaproveitar esses potes de whey que eu não gosto de nada em saco. Vou pôr um pouco de água. E assim, esse colágeno, ele também tem proteína. Ele tem 9 gramas de proteína a cada scoop de 10 gramas. Só que, pelo que eu tava lendo, parece que a proteína do colágeno, ela não auxilia na síntese de músculo. Então, tipo assim, não é uma proteína que vai auxiliar na construção de massa muscular, sabe? Então, eu acho meio inútil. Ela ajuda em outros tecidos, lógico, não é inútil, não. Mas eu queria ganhar músculo tomando colágeno, sabe? Tem seus benefícios, então eu tô tomando. Mas eu não gosto do gosto. Ele é sem sabor. Mas mesmo assim eu consigo sentir o gosto. Eu acho tão difícil de diluir ele. Nossa, eu acabei de escovar o dente. O gosto consegue ficar ainda pior. Mas é isso, gente. Vou treinar agora e vou tentar gravar um pouquinho do treino e um pouquinho da aula de Muay Thai também. Vocês estão escutando o meu vizinho? Eu sempre reclamo dos meus vizinhos, né? Mas eles estão cada dia mais insuportáveis. Vou tentar gravar um pouquinho da aula de Muay Thai. O professor falou que sempre que eu quiser gravar, eu posso, não tem problema nenhum. Então vou tentar. Ele falou que até é bom pra eu ficar comparando, né, a minha evolução, porque ele tem dito que eu venho evoluindo muito, mesmo que eu não tô indo com frequência, né? Eu tô indo quando dá. E eu só tô indo hoje, na verdade, porque eu encontrei ele na academia ontem, aí ele falou, eu falei, vou tentar vir amanhã. E aí ele falou, se você vir, eu duvido que você vai vir, mas se você vir, eu pago 10 flexões. E eu tô indo, porque ele vai pagar 10 flexões, ele fica fazendo a gente pagar flexão. E hoje eu vou fazer ele pagar flexão, então eu vou na aula, custe o que custar. Eu queria ficar aqui adiantando as coisas da faculdade pra liberar o meu final de semana, mas é questão de honra agora, entendeu? Mas enfim, bora lá mexer esse corpício.